Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de Física. Hoje nós vamos falar sobre as lentes esféricas. Essas lentes que a gente tem, por exemplo, a lupa, né? Que você consegue ampliar a imagem de um objeto. Também como exemplo de lentes, nós temos os óculos, né? Que conseguem ampliar a imagem. Os microscópios, você consegue pegar uma bactéria muito pequena e consegue vê-la, né, no microscópio. Você aumenta muitas vezes a imagem desse objeto. Outro exemplo aí, o telescópio. Você consegue enxergar a longas distâncias, né, através do telescópio. Tudo isso aí são exemplos de lente. Como que a lente funciona? Bom, a lente ela é transparente, que permite que a luz sofra refração através dela. Lembrando, o que é uma refração? É quando a luz incide numa superfície e atravessa a superfície, passando para o outro meio, né? Passando para o outro lado. O vidro, por exemplo, a luz consegue atravessar a superfície do vidro. Então, a luz sofre uma refração. A lente também funciona assim. A luz vai atravessá-la, portanto, vai sofrer uma refração. E nessa refração, a luz vai sofrer desvios, né? Vai sofrer alguns desvios e por isso a imagem pode ser ampliada e também pode ser reduzida. Tranquilo? Bom, como que as lentes podem ser classificadas? As lentes podem ser classificadas em convergentes e divergentes. Aí existem vários modelos de lentes convergentes e vários modelos de lentes divergentes, né? Vários modelos aí. Tá, vamos falar um pouco então sobre esses dois tipos de lente aí. As lentes convergentes, elas conseguem ampliar a imagem do objeto, mas em algumas situações essa imagem também pode ser reduzida, tá? Essas lentes, elas não só ampliam, mas também pode reduzir a imagem de um objeto. Daqui a pouco nós vamos ver em que situação a imagem vai ser ampliada e em que situação essa imagem vai ser reduzida, tá bom? Bom, então lentes convergentes e lentes divergentes. Bom, qual que é a característica da lente convergente? Quando a parte do centro é mais espessa que as bordas. Observe essa lente aqui, ó, essa azulzinha aqui, né? Observe que no centro ela é bem larga, já nas extremidades ela é fininha, né? Então a parte do centro é mais espessa, é mais grosso, né, que as bordas. Essa é uma característica da lente convergente. Os raios de luz que incidem paralelo ao eixo principal convergem para um ponto chamado foco, né? Então todo raio de luz que incidir aqui, ó, paralelo a esse eixo aqui, ó, principal, eles vão convergir. Convergir significa juntar, né? Então eles vão convergir para esse ponto chamado foco, né? Essa é uma propriedade da lente convergente. E a lente divergente? Bom, o formato da lente divergente é esse aqui, né? Quando o centro é mais fino do que as bordas, ó. Aqui no centro ela é fininha e aqui nas bordas ela é larga, né? Então no centro é mais fino que as bordas, é uma propriedade, é uma característica, na verdade, né, das lentes divergentes, tá? Os raios de luz que incidem paralelo ao eixo principal, então esses raios de luz aqui, ó, que
estão incidindo paralelo ao eixo, né? Eles divergem, eles se afastam, ó. Um vai lá para cima, o outro vai lá para baixo, né? Se divergem entre si, tá? Então eles não vão concentrar aqui no foco, eles vão divergir, né? Vão espalhar esses raios de luz aí. Essa é uma propriedade da lente divergente, ok? Então lentes convergente, lente divergente. A lente convergente, ela pode aumentar a imagem, também pode diminuir a imagem de um objeto. As lentes divergentes, elas só reduzem a imagem do objeto, ou seja, a imagem do objeto vai ser sempre menor do que o objeto. Já as convergentes não, tem as duas propriedades, pode ampliar e pode reduzir. Tranquilo? Tudo bem até aí, né? Bem tranquilo isso aí. Bom, essas lentes, tanto convergentes quanto as divergentes, possuem os mesmos elementos. Vamos ver então quais são esses elementos. Ó. Aqui estão. A representação de uma lente convergente é um risco, é um traço, com duas setinhas aqui em cima, ó, uma afastando da outra, tá? Essa é uma lente convergente, tá? Essas setinhas afastando uma da outra aqui, ó. Convergente. Na lente divergente, o símbolo dela é um traço, só que as duas setinhas aqui nas extremidades, né, estão apontando uma para a outra. Ou seja, essa aqui vai estar apontando para baixo e essa aqui vai estar apontando para cima, né, ao contrário dessa aqui. Então aqui é uma lente convergente. Por que eu coloquei só a convergente? Porque tanto a convergente quanto a divergente têm os mesmos elementos. Então, se eu conseguir entender os elementos aqui, na outra vai ser a mesma situação. Então, vamos lá. Quais são esses elementos? O eixo principal, que é esse risco horizontal azul aqui, ó. Eixo principal. O ponto de encontro entre o eixo principal e a lente, esse cruzamento aqui, ó, é chamado de vértice. Nós representamos aqui por O, tá? Vértice O. Tranquilo? Tá. Um outro ponto que fica em cima do eixo principal é o centro de curvatura, esse ponto aqui. Esse ponto aqui, centro de curvatura, nós representamos por A, tá? A. Então esse A é o centro de curvatura. No meio aqui, ó, exatamente no meio do ponto do centro até o ponto do vértice, exatamente no meio, tem um outro ponto chamado foco, que é esse foco que nós vimos agora há pouco aqui em cima, né? Então, foco, tranquilo? O detalhe é que do outro lado da lente tem os mesmos pontos, Então, aqui também tem um centro de curvatura e também tem um foco, tá? Mesmo ponto. Só que nós vamos chamar esses pontos de um lado de primário e os pontos do outro lado de secundário. Mas são os mesmos pontos, tá? Agora precisamos conhecer duas distâncias. A distância aqui do vértice até no foco, essa distânciazinha aqui, ó, é chamada de distância focal. Distância focal. Observe que foco é F maiúsculo. Distância focal é F minúsculo, né? Então, esse é um ponto, foco, e essa é uma distância focal, tá? Outra distância, lá do ponto do centro, aliás, do vértice, desculpa, lá do vértice até o centro de curvatura, né? Essa distância todinha aqui, ó, essa distância é chamado de raio de curvatura. Raio de curvatura. Então, raio de curvatura é a distância do vértice até o centro de curvatura. Raio de curvatura. Então, está tudo escrito aqui embaixo, né? Daqui a pouco eu vou colocar essa folha para vocês, tá? Vou disponibilizar essa folha. Então, aqui está tudo escrito o que é cada elemento desse aqui, tá bom? Todas as lentes possuem esses elementos aqui, tá ok? Tranquilo, né? De boa aí.
Então vamos lá. Alguns raios notáveis. Professor, mas o que é raio notável, né? São aqueles raios que, quando eles sofrer uma refração na lente, eu sei para qual a distância, para qual ponto, para qual direção esse raio de luz vai refratar. Então, quando ele incidir numa lente, atravessar essa lente, eu já sei qual é a direção que esse raio de luz vai ter. Isso é um raio notável, né? Isso é um raio notável. Por exemplo, se eu tenho uma lente convergente, o símbolo da lente convergente é esse aqui, tá? As setinhas se afastando uma da outra, né? Esse é o símbolo da lente convergente. Bom, se uma luz vem passando pelo centro de curvatura, qualquer luz que passar aqui pelo centro, quando ela atravessar a lente, ela vai refratar lá para o centro de curvatura do secundário. Então, se ela passar pelo centro lá do primário, ela vai refratar para o centro do secundário, tá? Isso para a lente convergente. E se um raio vier paralelo ao eixo principal, ele vai refratar lá no foco do secundário, tá? Ele vai refratar passando lá no foco do secundário. Se um raio de luz vier passando o vértice da lente, se ele incidir no vértice da lente, ele vai refratar pelo vértice da lente também, tá? Vai refratar pelo vértice da lente. Se um raio de luz incidir passando pelo foco do primário, ele vai refratar paralelo ao eixo principal do secundário. Então, se ele vier no foco, ele refrata paralelo, tá? Então, para a lente convergente, esses raios de luz aqui que incidirem na lente, eu sei para onde eles vão refratar. E se a lente for divergente? Se a lente for divergente, o que vai acontecer? Se um raio de luz incidir na direção do centro de curvatura, esse raio de luz vem aqui e está indo lá no rumo do centro do secundário, né? Quando ele bater no espelho, ele vai refratar na direção do centro do primário. Então, se ele incidir na direção do centro do secundário, ele vai refratar na direção do centro do primário, tá? Na direção, não é no sentido, não, na direção. E se um raio de luz vier na direção do foco do secundário? Então, o raio de luz vem aqui, lá no rumo do foco, né? Só que ele não vai lá no foco, não. Quando ele refratar, ele refrata paralelo ao eixo principal, tá? Refrata paralelo. E se um raio de luz vier paralelo ao eixo principal, ele não vai refratar aqui no foco. Ele vai refratar na direção do foco do primário. Veio paralelo, refratou para cá, né? Só que foi no rumo, né, na direção do foco do primário, tá? Se um raio de luz incidir no vértice, ele vai refratar no vértice. É a mesma coisa que foi aqui no convergente, tá? Isso são raios de luz que eu sei para onde ele vai refratar, caso a direção da incidência seja conhecida, né? Então tá, isso são raios notáveis para as lentes convergentes e lentes divergentes, ok? Isso aqui é meio complicadinho, né? Não precisa ficar muito preocupado com isso aí não, tá? Aos poucos a gente vai acostumando com isso aí. Bom, a formação de imagem que vai acontecer nas lentes. Vamos primeiro ver as lentes convergentes. Na lente convergente, dependendo da distância que o objeto estiver da lente, a imagem pode ter vários formatos, tá? Pode ter vários formatos aí. Nas lentes divergentes, não. Só vai ter um tipo de formato de imagem, tá?
mas nas lentes convergentes tem vários. Então nós vamos ver cada um deles aqui, ó. Se o objeto, aqui está a lente, né? Aqui está uma pessoa olhando para a lente e o objeto está lá atrás da lente, ó. Esse é o objeto. Observe que esse objeto está depois do centro de curvatura, ó. Lá atrás, né? Longe da lente, ó. Depois do centro de curvatura. Esse pontinho vermelho A é o centro de curvatura. Então o objeto está lá na frente, ó, depois do centro de curvatura, né? Beleza. Como que vai formar a imagem dele? A imagem dele vai estar do outro lado da lente, ó, na frente da lente. Também está longe da lente, né? Depois do centro de curvatura. Esse é o centro de curvatura primário, esse é o centro de curvatura secundário, né? Então a imagem vai estar aqui, ó, depois do centro de curvatura. Um detalhe importante é que essa imagem está de cabeça para baixo, né? Portanto, é uma imagem invertida, tá? Só que ela está na frente da lente, ó, né? O objeto está lá atrás, mas a imagem está na frente. Então, ela é uma imagem real. Tá aqui, ó, junto com o olho do cara aqui, ó, tá vendo? É uma imagem real. E ela é invertida de cabeça para baixo e ela é menor do que o objeto. O objeto é grandão e a imagem é menor, então você consegue reduzir a imagem do objeto nesse caso, né? Interessante isso aí, né? Bom, se eu aproximar um pouquinho mais esse objeto da lente, ó, agora o objeto está em cima do centro de curvatura, exatamente sobre o centro de curvatura, né? Quando isso acontecer, a imagem também vai estar sobre o centro de curvatura do secundário, né? Ela continua de cabeça para baixo, continua invertida, só que agora ela tem o mesmo tamanho que o objeto, tá? Então nós vamos ter uma imagem real, o objeto está lá atrás, a imagem está na frente, isso é real. Ela é invertida, né? Está de cabeça para baixo e ela tem o mesmo tamanho que o objeto, ok? Bom, então, quando o objeto está sobre o centro de curvatura. Tá, vamos para outra situação agora. Eu vou aproximar o objeto mais um pouco da lente, ó. O objeto agora está entre o foco e o centro de curvatura. O objeto está aqui, ó, entre esses dois pontos, tá? Quando o objeto está aqui, a imagem está lá na frente da lente. Observe que ela continua real, né? O objeto está atrás, a imagem está na frente, isso é real. Observe que ela continua invertida, continua de cabeça para baixo, né? Só que agora está grandona. A imagem é maior do que o objeto, tá? A imagem é maior do que o objeto. Portanto, real, invertida e maior. Vamos aproximar esse objeto mais ainda da lente. Vou colocar em cima desse ponto aqui agora, em cima do foco. Quando eu colocar esse objeto em cima do foco, detalhe importante é que quem está olhando aqui não vai ver nada, não vai ver a imagem desse objeto. Ou seja, a imagem é imprópria, né? Não forma a imagem aqui. Você não consegue ver nada, o objeto está lá atrás, a lente é transparente, mas você não consegue ver esse objeto, nem a imagem dele. Portanto, não forma imagem quando o objeto está sobre o foco, ok? Tranquilo, vamos agora para a última situação aqui, ó. Eu vou aproximar mais ainda o objeto estava em cima do foco, agora eu vou colocar ele entre o foco e o vértice. Vou colocar o objeto nesse espaço aqui, ó. Então esse objeto está aqui. Observe que a imagem agora não forma na frente da lente. A imagem se forma lá atrás da lente, ó. Quando a imagem se forma atrás da lente aqui, ela é virtual, né? Observe que o objeto está de cabeça para cima e a imagem também está de cabeça para cima. Então ela é direita, não é invertida, tá? Ela é direita. E observe que ela é grandona, né? Bem maior do que o objeto. Então agora eu consegui ampliar a imagem desse objeto. Mas para isso o objeto tem que ficar pertinho da lente, ó. O objeto pertinho da lente. Aí sim, ela vai ficar de cabeça para cima, vai ficar maior do que o objeto. E virtual, porque está lá atrás da lente, né? Essa é uma situação que é muito utilizada, né? Eu preciso ampliar
a imagem do objeto. Então assim é uma opção de você ampliar a imagem. Ok? Tranquilo? Bom, então essas são as imagens formadas na lente convergente. E se a lente for divergente? A lente divergente só forma imagem virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor. Seria igual a isso aqui, só que pequenininha, né? Essa aqui é virtual, direita e maior. Nas lentes de divergência ela vai ser virtual, direita, só que menor, pequenininha. As lentes divergentes elas só reduz a imagem, ela nunca amplia a imagem. Ok? Valeu, um abraço.